Então, nós vamos falar um pouco hoje de lesões hipocromiantes da pele, uma abordagem dermatopatológica. Hipocromiantes ou hipocrômicas, o termo tanto faz. Os seus diagnósticos diferenciais, eu acho que são os tópicos mais importantes desse tipo de lesão de pele, e a avaliação histomorfológica, imagens, talvez nem seja tão importante do que o raciocínio quanto aos diagnósticos diferenciais e o que a gente deve ou não fazer. Vai ser uma exposição rápida de abordagens que a gente tem que fazer e tem que lembrar sempre, visto lesões hipocromiantes, a depender do pedido médico, certo? O pedido médico é muito importante nesse sentido, e porque ele visa, de certa forma, direcionar o que nós vamos fazer. Se ele manda simplesmente como lesão hipocrômica, nós teremos um modelo de laudo a seguir. Se ele manda como suspeita de, exemplo, vitiligo, a gente tem outra abordagem a determinar. E a gente vai discutir um pouco isso hoje. Por que eu trouxe esse conceito de dermatoses invisíveis? Eu sei que dermatoses invisíveis é um conjunto de dermatoses que não necessariamente são hipocromiantes, podem cursar com lesões hipercrômicas ou até mesmo nem cursar com lesões, certo? Mas elas não são invisíveis aos olhos do dermatologista, elas são invisíveis aos olhos do patologista, visto que em um grande aumento, por exemplo, nós não conseguimos identificar de cara, né, instantaneamente, straightforward, né, o diagnóstico. E a gente precisa sistematizar para tentar evidenciar o que está invisível à primeira vista. Por que eu trouxe esse conceito de dermatoses invisíveis dentro do espectro de lesões hipocromiantes? Simplesmente pelo fato de que muitas das lesões hipocrômicas estão dentro do conceito do que eles chamam de dermatoses invisíveis. Então, é impossível falar de uma coisa e não falar de outra. Por exemplo, a psoríase versicolor, ou também chamada de tinea versicolor, ela está dentro das dermatoses invisíveis, assim como o vitiligo se encontra. Então, é imprescindível trazer esse conceito. Mas lembrando que não é porque é uma dermatose invisível que é uma lesão hipocrômica. É só apenas uma relação bem direta entre uma coisa e outra. Então, o conceito de despigmentações pós-inflamatórias é que é um diagnóstico diferencial, certo? E é o primeiro e um dos mais comuns diagnósticos de lesões hipocrômicas, que são as despigmentações pós-inflamatórias. Qualquer processo inflamatório na pele, qualquer um mesmo, pode cursar com uma desordem da pigmentação. A lesão ela pode ficar hipercrômica ou hipocrômica. Sendo hipo ou hipercrômica, os achados histomorfológicos eles vão ser os mesmos, que são a epiderme, basicamente sem alterações da melanose, e quando eu falo melanose é pigmentação da camada basal. Então, a camada basal normomelanótica, a quantidade de melanócitos preservada. Então, o que vai ter de diferente? Melanófagos dérmicos superficiais, podendo ter ou não discreto infiltrado inflamatório superficial. Tá? Então, esses são os achados, né? E a gente tem que atentar-se também com a epiderme preservada e a melanose preservada. Se eu fosse realizar colorações histoquímicas para esse diagnóstico das despigmentações pós-inflamatórias, Wartenstein e Fontana-Masson, o Wartenstein, ele é uma coloração histoquímica que muitas vezes tem reações cruzadas, ela mancha muito, então é preferível usar o Fontana-Masson. Então, o Fontana-Masson, ele cora melanina, ponto. Então, nessa coloração, haverá preservação da melanina na camada basal.
Então, é normomelanótico. E presença de melanócitos, ou seja, não há uma desordem com perda de melanócitos aqui, e não há uma desordem com perda de melanina aqui. É apenas uma despigmentação. Despigmentação é uma desordem da pigmentação pós-inflamatória. Então, esses são os achados histomorfológicos. A gente vê uma epiderme com discreta hiperceratose em malha de rede, mas globalmente epiderme normal, em que vemos normomelanose, ou seja, a camada basal pigmentada, com presença de melanócitos, né? A gente consegue ver melanócito aqui e talvez aqui, enfim, temos melanócitos. E a derme, com discreto infiltrado inflamatório perivascular superficial, com grande quantidade de melanófagos de permeio, certo? Então, esse é o diagnóstico. Se eu quisesse realizar, mediante uma informação aqui de lesão hipocrômica, né? O clínico mandou biópsia, lesão hipocrômica. Posso, mesmo vendo melanócitos e vendo melanose basal, ou seja, pigmentação da basal, eu posso fazer colorações histoquímicas para confirmar? Poder pode, mas aqui é evidente, né, que eu estou vendo melanócitos e pigmentação da basal, então não haveria necessidade, né? Então, o diagnóstico aqui de outras lesões, como, por exemplo, vitiligo, não se encaixa. E a gente vai entender o porquê. O vitiligo é uma doença com patofisiologia ainda desconhecida e não bem elucidada, melhor dizer, não bem elucidada, mas caracteriza-se por redução barra ausência de melanócitos da camada basal e, portanto, hipomelanose e amelanose da camada basal, né? É uma doença com destruição de melanócitos. Portanto, por definição, eu não consigo ver pigmentação melânica e ou melanócitos. Na verdade, e melanócitos, né? Não pode ter os dois. A epiderme, geralmente, ela é preservada e esse é o diagnóstico diferencial, perdão, o critério diagnóstico mais importante, a ausência dos melanócitos na camada basal e redução barra ausência de melanina pelo Wharton-Sterry e Fontana-Mason, né, sendo WS a sigla Wharton-Sterry e FM Fontana-Mason. Então, aqui a gente vê a coloração imunohistoquímica de melan A, a ausência total de melanócitos. Então, como a gente vai raciocinar para pensar a possibilidade de vitiligo? Se o clínico dermatologista indicar essa hipótese, nós devemos ficar atentos, porque o vitiligo, ele tem uma característica clínica muito relevante. Ele é caracterizado por máculas, depois manchas, amelanóticas, né, hipocrômicas, que têm simetria. Começam geralmente nas regiões de extremidade, pode ter região genital, nuca, face, né, perioral, e depois progride. Então, se ele manda como uma possibilidade de vitiligo, a gente já tem que ficar atento e procurar pigmentação na camada basal e melanócitos, tá? É necessário sempre fazer imunistoquímica para confirmar? Depende do pedido, depende do contexto médico, do caso clínico que você está evidenciando. Como que isso seria feito? Em um caso de um pedido médico em que existem
manchas, máculas hipocrômicas, e ele só manda isso, lesões hipocrômicas, ponto. Não sei, e eu vir a microscopia, o próprio HI, a presença de pigmento e a presença de melanócitos. Além disso, as colorações de Fontana-Masson, por exemplo, mostrar a presença de pigmento, eu não preciso realizar o Melan A, não preciso fazer, porque eu sei que vitiligo, nesse caso, estaria descartado, certo? Agora, mediante uma lesão suspeita de vitiligo que o colega clínico manda, e você, como patologista, consegue observar que a biópsia foi feita de maneira adequada, pegando parte de pele sã pigmentada e parte de pele despigmentada, ou seja, um controle interno positivo, e que a coloração de Fontana-Masson, a coloração histoquímica de Fontana-Masson, você vir uma perda do componente de pigmentação, de melanose basal, e você não vir com clareza ou não tiver certeza que tenha melanócitos, aí sim seria necessária a realização do Melan A. O Melan A é o melhor marcador de melanócitos para confirmação, ele é mais específico, né? E o Melan A teria melhor sensibilidade em captar ou não a presença de melanócitos na derme, sendo que a tua ausência indica o diagnóstico de vitiligo. Na verdade, favoreceria o diagnóstico de vitiligo. A gente tem que só tomar cuidado, porque existem algumas fases agudas do vitiligo em que pode ocorrer um infiltrado de interface, uma exocitose linfocitária, podendo confundir o diagnóstico. Nesse caso, a gente vai sugerir uma biópsia em outro tempo para melhor elucidação e melhor confirmação, certo? Então, resumindo, o Melan A é o método mais sensível para captar melanócitos neste caso. E a gente tem que saber que o normal da pele é um melanócito para cada 5 a 7 queratinócitos. Visto que, se eu não tiver essa quantidade, eu posso caracterizar uma quantidade inferior de melanócitos ou até ausência de melanócitos que caracterizaria a doença. Acho que um dos diagnósticos diferenciais mais importantes do vitiligo seria a hipomelanose gutata. Na verdade, o nome seria, alguns autores, alguns livros, como o McKee, eles trazem como hipomelanose gutata idiopática. E eu já vi alguns clínicos, dermatologistas, chamarem de hipomelanose senil. É o principal diagnóstico diferencial com vitiligo, por quê? Ele não cursa com ausência de melanócitos como vitiligo, mas ele cursa com hipomelanose, ou seja, nós não veremos pigmentação melânica ou veremos mais uma quantidade reduzida, meio falhada, né, de pigmento melânico às colorações histoquímicas de Fontana-Masson, por exemplo. Então a gente tem que tomar cuidado, certo? Não é porque no Fontana-Masson a gente viu que tem ausência de pigmento que a gente vai dar o diagnóstico de vitiligo. Vitiligo não é esse critério, como a gente já viu. Porque tem diagnósticos diferenciais. Existem outras entidades, portanto, que podem cursar com hipomelanose, como a hipomelanose gutata e a ptiríase alba, que eu vou falar agora daqui a pouco. Então, aqui os melanócitos estão preservados na hipomelanose gutata, ao contrário do vitiligo, certo? E a epiderme é atrófica aqui. As cristas são retificadas, isso é um diagnóstico diferencial para você lembrar, tá? Lembrar também que no vitiligo, só voltando um pouco, a gente não tem muito derrame pigmentar, não tem muito melanófago na despigmentação pós-inflamatória a gente tem, tá? Bom, retornando aqui na hipomelanose gutata, a epiderme ela vai estar atrófica,
Vitiligo, geralmente, não. Tá? Já na pitiríase alba, primeira coisa, ela é um dos diagnósticos mais frequentes de lesões hipocrômicas em crianças, principalmente relacionados ao eczema atópico e também nas regiões de face, típico da bochecha, na região temporal, é muito comum, muito frequente. Por que ele é um diagnóstico diferencial com vitiligo também? Apesar de clinicamente não ser parecido, a idade, etc. Mas sempre colocar ptiríase alba com diagnóstico diferencial de vitiligo e de hipomelanose butata, né, claro, porque todas essas três cursam com hipomelanose, ou seja, redução da pigmentação basal. Mas a diferença também é que a ptiríase alba também, assim como a hipomelanose butata, preserva os melanócitos. Então, tem melanócitos na camada basal. O que eles não têm é pigmentação. Então, no Fontana Masson, a gente não vai ver também a pigmentação melânica na ptiríase alba. Ou vai ver, mas falhada. Os livros colocam como uma redução variável, tanto na alba quanto na hipomelanose butata. Pode ter? Pode, pigmento melânico, mas, e se tiver, facilita muito, mas a questão é que pode não ter, não afasta, tá? Mas, enfim, na ptiríase alba, os melanócitos são preservados também. Eles cursam, eles estão na camada basal, preservadinhos, ao contrário do vitiligo, que não. A ptiríase versicolor, causada, não sabe muito bem a patofisiologia também, mas tem correlação com malacésia, né? A malacésia furfur, um fungo da origem do ptirósporo, né? Do ptirosporo. É uma dermatose invisível e vai cursar com melanócitos estão normais, pigmentação da camada basal normal, tudo normal. A diferença é que eu vou ver hifas e esporos no extrato córneo, a coloração PAS, né? Aí é tranquilo. Pode ser visto. Pode ser visto. A ausência não vai afastar. Então, diante de uma dermatose invisível, que você não vira absolutamente nada, coloque as possibilidades, levante para o clínico. Em uma lesão hipocrômica, sempre é importante levantar essas questões para o clínico, né? Do que pode ser ou não, né? E a epiderme e a derme normais, né? Não vai ter neutrófilo na camada córnea, diferentemente de uma dermatofitose, por exemplo, que é mais grave, né, do que uma ptiríase versicolor. E lembrar também que a ptiríase versicolor, como o próprio nome já diz, é versicolor, tem muitas cores. Pode cursar com lesão hipocrômica? Pode, mas pode cursar com lesão hipercrômica também. Mas a clínica é muito favorável, lesões seborreicas, né, lesões com fotoexpostas também. Outros diagnósticos importantes são amiloidose macular, que eu não vou abordar muito agora, eu quero fazer um comentário, um vídeo só das amiloidoses. Mas a amiloidose macular, ela pode cursar como uma lesão hipocrômica. E ela é invisível também, porque você passa batido, mas você olha e consegue observar a presença do amiloide, né, ali na junçãozinha dermoepidérmica, consegue ver. Então, sempre em lesões hipocrômicas também, solicitar colorações para amiloide pode ajudar e facilita. E te dá um substrato, né, para negar que você pesquisou, você tentou ver e não viu. Hanseníase, sempre um diagnóstico diferencial de quase tudo na dermatopatologia, e principalmente nós, um país tropical, um país de incidência de hanseníase muito, muito alta, né, e prevalência também. Principalmente nas fases iniciais, o que se chama de hanseníase em fase incaracterística, né, lesões hipocrômicas podem surgir, e o achado histomorfológico, ele é sutil. Às vezes pode ser um discreto infiltrado inflamatório, perivascular superficial, um pouquinho perianexial profundo, nada muito além disso.
mas tem que ser levantado. Ó, não, no comentário, numa nota, de que não afasta a possibilidade de uma hanseníase em forma incaracterística. Então, sugere-se controle, sugere-se pesquisa de Barr por outros métodos, né? E sempre também lesões hipocrômicas. Acho que se o diagnóstico não estiver ali escancarado, fazer coloração para Barr é prudente, é prudente. E um outro diagnóstico diferencial, o líquen escleroso. O líquen escleroso em fases iniciais, ele pode ter algumas alterações meio inespecíficas. Quando ele está avançado, é mais fácil, né? E por que isso? Porque o vitiligo genital é um diagnóstico diferencial importante, né? Mas acredito que entre os dois não teria muita complicação quanto às diferenças histomorfológicas. E aqui um quadro que é da minha autoria, baseado nos caracteres que já discutimos. Dos diagnósticos diferenciais, eu coloquei cinco mais importantes. Eu vou só reforçar do vitiligo, da hipomelanose gutata e da ptiríase alba. Ptiríase versicolor e a despigmentação pós-inflamatória é relativamente fácil, relativamente tranquilo para nós, porque eles têm achados mais específicos. Quanto à epiderme no vitiligo, ela é habitual. Na hipomelanose gutata vai ter atrofia, achatamento das cristas. E na ptiríase alba pode ter paraqueratose focal, espongiose e discreta exocitose linfocitária. Quanto aos melanófagos, ou seja, melanófagos dérmicos, no vitiligo é pouco abundante. Faz diagnóstico diferencial com despigmentação pós-inflamatória, que lá vai ser abundante. Na hipomelanose gutata, em específico, na ptiríase alba pode ter, mas é pouco, discreto. Quanto aos melanócitos, ou seja, marcados pelo melan A, no vitiligo estão ausentes, que é a definição da entidade, da doença. Na hipomelanose gutata, eles estão preservados, no máximo levemente reduzidos em quantidade, mas estão preservados. E na ptiríase alba, preservados. Melanose basal, corados pelo Artenster e Fontana-Masson. No vitiligo, eu vou ter amelanose, tendo a ter amelanose, ou seja, ausência de melanina. Pode ter hipomelanose? Pode, mas geralmente amelanótico, ou seja, não tem pigmentação. Se eu não tenho melanócito, não tem pigmentação. E eu coloquei entre parênteses em biópsias feitas corretamente, porque eu preciso do controle interno positivo, ou seja, a biópsia ela tem que ser feita de forma inteligente, pegando a lesão hipocrômica e parte de pele sã para eu ter esse controle interno. Na hipomelanose gutata, a melanose basal, a pigmentação, ela é variável, mas tende a ter hipomelanose, podendo ter a melanose. Então, cuidado. Lembra que eu falei? E a ptiríase alba, a mesma coisa que a hipomelanose gutata. Então, lembre-se do que eu falei. Não é porque eu tenho a melanose no Fontana-Masson, não é porque eu tenho hipomelanose no Fontana-Masson, que o diagnóstico é vitiligo. Não é. Eu preciso confirmar com a ausência de melanócitos. Que se esses estiverem ausentes, aí sim eu chamo de vitiligo. Se não, eu amplio o diagnóstico diferencial, falo num comentário do que pode ser para ele correlacionar com a clínica, tá?